Olá, hoje a nossa aula é sobre vetores no espaço, mas a gente vai começar desenhando um plano e colocando nesse plano alguns vetores. Eu vou definir aqui um ponto que eu vou chamar de O e vou traçar alguns vetores. Para começar, esse primeiro vetor, que eu vou chamar de E1. Agora, um segundo vetor, ainda no plano, que eu vou chamar de E2, e um terceiro vetor fora do plano. Esse vetor fora do plano, eu vou chamar de E3. Você observa que esses três vetores não são coplanares, e se você toma os vetores 2 a 2, eles não são colineares. Se você ordena esses vetores, você tem uma tripla ordenada. E essa tripla ordenada, com essas características especiais de vetores não coplanares e não colineares 2 a 2, recebe um nome especial que é base do espaço, porque a partir dessa tripla você pode gerar qualquer vetor do espaço. De fato, nós podemos mostrar que um vetor V do espaço é uma combinação linear dos vetores da base. Sempre existem números x, y, z, tais que x vezes E1 mais y vezes E2 mais z vezes E3 representam esse vetor V. De fato, para cada vetor existe apenas uma tripla x, y, z. E você pode representar esse vetor nessa base assim. É um vetor na base E, cujas componentes ou coordenadas são x, y, z. Ou você escreve que esse vetor V é representado por uma tripla x, y, z da base E. Se você pega uma base E composta por E1, E2, E3, e com esses vetores geradores da base obedecendo algumas propriedades, você tem uma base especial. Se esses vetores forem todos unitários, ou seja, tiverem o mesmo módulo, e esse módulo for igual a 1, e se 2 a 2 esses vetores forem ortogonais, ou seja, E1 é ortogonal a E2, E1 também é ortogonal a E3 e E2 é ortogonal a E3, você tem uma base especial, que é a base ortonormal. Você tem a base ortonormal quando os vetores que representam a base são todos unitários e quando eles são ortogonais 2 a 2. A base ortonormal mais comum no seu dia a dia é a base canônica do R3. Essa base tem como representantes os versores I, J e K, e você já usa essa base com uma certa frequência no seu dia a dia. Eu vou desenhar a base para você e você vai notar que ela é bem comum. Esse aqui seria o eixo X, este seria o eixo Y e este é o eixo Z. Essa base tem origem no ponto O. Os vetores que definem essa base são os vetores I, esse seria o vetor I, esse seria o vetor J e este seria o vetor K. Estes vetores são todos unitários e as coordenadas do vetor I são 1, 0, 0, enquanto as coordenadas do vetor J são 0, 1, 0 e as coordenadas do vetor K são 0, 0, 1. Olhando para essa figura, você vai identificar três eixos coordenados. Você vai identificar três eixos coordenados. Quais são esses eixos? O eixo OX é o primeiro, o segundo eixo é o eixo OY e o terceiro eixo é o eixo OZ. Você também vai observar três planos coordenados. Quais seriam esses planos coordenados, professor? Para começar, o plano XY, determinado pelos vetores I e J. Depois, o plano XZ, determinado pelos vetores I e K. E o plano
y, z, determinado pelos vetores j e k. Agora, olha só que interessante. Eu vou escolher um pontinho aqui nesse referencial, um ponto de coordenadas A, B, C. Tá bom, a gente tem aqui um ponto de coordenadas A, B e C. Você pode associar esse ponto a um vetor OP, escrito da seguinte forma: A vezes o vetor I, mais B vezes o vetor J, mais C vezes o vetor K. Vou desenhar esse vetor aqui para vocês. Tá aqui o vetor. Eu vou projetar esse vetor no plano XY. Olha só, essa é a coordenada A, esta é a coordenada B e esta seria a coordenada C do ponto P no eixo Z. Observe que a cada ponto P eu posso associar um vetor OP e posso chamar esse vetor de V, por exemplo, e representar o vetor assim. V é um vetor de coordenadas A, B e C. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.